Sagitário, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a leitura para o mês de janeiro de 2024 para vocês. Eu sou a Thaís do canal Tarô em Dupla e esse mês eu que vou estar fazendo a leitura para o mês, tá? Eu que vou estar fazendo a previsão mensal para vocês. Lembrando, é uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, portanto, pegue apenas o que fizer sentido para vocês, certo? Vamos ver então como está a energia do grupo de Sagitário, como vocês estão aqui nesse momento inicial, tá? Como vocês começam a leitura. Muito bem. Sagitário começa com um 6 de paus, uma rainha de copas e um pendurado, tá? Bom, vocês começam com uma energia de garra, de foco, de determinação para começar aí o novo ano. Então é uma energia muito empenhada de realizar, de fazer acontecer, de sair daquele momento de espera, né? Onde eu fico fazendo mais do mesmo e às vezes querendo coletar alguns resultados, nem sempre satisfeito com o que está vindo para mim, mas eu começo agora de fato a me movimentar de uma maneira mais eficiente, mais determinada, tá? Com muita ciência aqui dos desafios, eu vejo esse grupo de Sagitário consciente do que está encarando, do que está enfrentando, alguns com uma certa resistência por falta de adaptação ao cenário, tá? Todos os jogos que eu tô abrindo até agora, todas as leituras que eu tô fazendo até agora, as questões emocionais estão muito importantes, muito relevantes aqui, tá? E a Rainha de Copas, ela mostra isso. Ela mostra, talvez, um sentimento de mágoa, de tristeza, de rancor, de culpa, de arrependimento. Ou seja, as questões emocionais muito importantes, podendo aqui paralisar algumas ações, tá? Tá sendo parecido para quase todo mundo até agora. Na verdade, todas as leituras até agora estão com essas características. Então, quão importante está sendo olhar para o emocional, para a saúde emocional, a saúde dos sentimentos de vocês. Porque isso está muito determinante aqui na forma de agir e, consequentemente, nos resultados, no que vocês vão colher, tá? Porque o 6 de paus, ele traz toda a determinação, ele traz a garra, todo o empenho, mas quando a gente tem um emocional abalado aqui, isso interfere diretamente no nosso potencial e na nossa maneira de guerrear, tá? Paus é um elemento fogo, então tá um pouco relacionado à luta, à batalha, então por isso que eu tô usando esse termo de guerrear. E é como vocês abrem aqui o mês nesse novo início de ano, com aquele espírito de quero entrar para vencer dessa vez, quero conseguir bons resultados e para isso eu estou literalmente arregaçando as mangas, estou disposto desde que mantenha esse emocional bem equilibrado, bem cuidado, tá? Sem entrar num clima de apatia, de tristeza, sem ser dominado por isso, tá? Sem ser dominado por isso. Entrar pode até acontecer que sim, mas não permanecer aí, tá bom? O arcano do pendurado, ele fala de momentos de pausas estratégicas. Então, mesmo num ambiente de batalha, num ambiente assim de luta, é necessário também saber a hora onde o não movimento pode me aproximar muito mais da vitória do que eu gastar energia de maneira desordenada, tá? Então aqui a pausa estratégica, ela é muito fundamental para que vocês continuem avançando, mesmo que vocês reduzam aí a largura do passo, né, a distância, mas pelo menos é algo mais consistente, é algo mais constante que vai garantir aqui
melhores resultados para vocês, do que simplesmente ir com muita fúria, independente do que a gente está falando aqui, tá? Essa energia inicial. Então, independente do que a gente está falando, é necessário saber dosar muito bem entre o avançar e o esperar, o avançar e o aguardar. Eu não diria recuar, tá? Mas a parada estratégica sim é bem relevante aqui, certo? Vamos tentar entender melhor o que significa isso. Vamos olhar qual o principal desafio aí para Sagitário. O que vocês precisam estar mais atentos aqui no mês de janeiro? Qual que é o principal desafio para vocês? E também a gente vai olhar as energias mais favoráveis, tá? O que pode também, o que vocês podem se atentar, se concentrar mais, uma no sentido de alerta, de atenção, e outra no sentido de melhor aproveitamento da situação, da energia, para que vocês possam aí positivar o mês de janeiro de vocês, certo? Desafio. Um rei de copas embaixo da rainha de copas, olha só. Rei de copas veio aqui exatamente na mesma linha da rainha de copas, que é uma linha de desafio, é uma linha de obstáculo. Então, de novo, uma carta falando do emocional, uma carta falando dos sentimentos, uma carta falando da qualidade dos sentimentos, a qualidade das emoções e como vocês podem e devem lidar com isso, tá? Aqui a gente pode estar falando sim de casais, tá? Então, se a gente trouxe essa leitura para para a área amorosa, para a área afetiva amorosa, a gente pode estar falando aqui de casais que estão em momento de acerto de contas, de tentativa, de ajustes, né? De tentar retomar o equilíbrio, tentar retomar a paz, o entendimento, a compreensão. E aqui por isso que fala de um movimento de avançar e aguardar, avançar e aguardar, né? Quando a gente está falando de duas pessoas, a gente tem que entender que é uma dança, né? Alguns especialistas em relacionamento falam que relacionamento é uma dança. Os dois eles têm que estar no mesmo ritmo, não é só um que tem que se mexer, o outro tem que se mexer também. Então tem que respeitar o tempo e o movimento do outro de maneira muito sutil, de maneira leve, tá? Então, se a gente está falando aqui de relações, a gente pode sim estar falando de casos, de pessoas, né, que estão com um certo conflito aí no seu casamento, no namoro, no seu relacionamento amoroso e que precisam elaborar melhor a forma de conduzir para que não saiam mais magoados do que já estão, tá? Mais machucados do que já estão. Sabendo aqui olhar para si próprio, olhar para o outro, quais são as concessões, quais são os limites, tudo isso de uma maneira bem dosada, eu diria. O que tem de mais favorável aí para Sagitário? A Princesa de Copas. Olha só. Aqui é uma carta que fala muito sobre perdão, fala muito sobre ofertar algo de bom grado ao outro com as melhores intenções de fazer as pazes, tá? Então aqui a gente pode ter um pedido de desculpas, certo? Pode vir de vocês ou pode vir do outro. Como a gente tem um rei de copas e uma rainha de copas aqui, ambos na posição de desafio, eu diria que é algo dos dois, tá? Ah, mas a gente está falando só sobre relacionamento amoroso? Não necessariamente. É uma leitura geral, como eu disse no início, é uma leitura coletiva, então a gente está falando para um grupo muito grande. A gente pode estar falando de situações também de amizade, a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de família. De qualquer forma, como são cartas de copas, são relações que envolvem muitas emoções, tá? Que envolvem sentimento. Então, mesmo que a gente esteja falando sobre uma relação de trabalho, é uma relação onde há um vínculo,
tá? Onde há uma troca, onde desperta emoções aí, onde desperta sentimentos aí, tá? Mas é muito difícil não ir para relacionamento nessa leitura, tá bom? E o que tem de principal desafio aqui para Sagitário? Emburrar, ficar cada um num canto achando que está com a sua razão, que está com os seus motivos e não se movimentar no sentido de com aquele pensamento consciente de que para vencer eu preciso também ceder em alguns momentos. Eu não venço sem fazer concessões. Está muito importante isso aqui. Eu preciso saber o momento de avançar e o momento de aguardar. Eu preciso saber fazer concessões. Eu preciso saber falar desculpas. Não corta, não sangra, não dói. Todo mundo sobrevive a um pedido de desculpas. E também aceitar esse pedido de desculpas, tá? Quando vem do outro, e aqui tá dizendo que vai vir de uma forma genuína, se for o outro, e vocês saberem aceitar isso sem nutrir o rancor, o sentimento de vingança, na próxima vez, ou então, já perdoei muito, agora não tem mais. Será? Né? Será que vocês estão tão em vantagem assim, ou o outro está tão em vantagem assim que não pode mais aceitar desculpas? Né? Tá muito forte essa mensagem para vocês. Vamos ver como o Sagitário desenrola aqui, como o mês de janeiro desenrola para vocês, o que vocês podem esperar aqui do mês de janeiro para Sagitário. 8 de ouros, Pagem de copas, então aqui a gente já tem Rainha de copas, Rei de copas e o Pagem de copas, já tá a família inteira. E a Lua, tá? O 8 de ouros como resposta central fala de um empenho, fala de uma dedicação, fala de um esforço, tá? O 8 de copas, o 8 de ouros, falei errado. O 8 de ouros, ele fala muito sobre colocar esforço em cima de algo que é valoroso para vocês, para que vocês consigam os melhores resultados daquilo, a partir dali, tá? Então, quando eu realmente me dedico, quando eu realmente me esforço, eu vou aprimorando a minha capacidade de conseguir realizar cada vez melhor aquilo que eu estou depositando a minha energia. Então aqui a gente fala de uma evolução, de um resultado melhor por conta de um esforço, tá? Então o que é valoroso para vocês? É aqui que vocês vão dedicar a energia de vocês no mês de janeiro e é a partir daí que vocês vão colecionar essas melhorias e essas vitórias, né? Quando a gente tem como energia mais favorável uma princesa de copas e a gente tem na posição de desafio como principal obstáculo para vocês em janeiro a mesma carta, Pagem de copas, a gente tem aqui um pouco do que eu acabei de falar. A oportunidade de pedir desculpas e de desculpar e a dificuldade de pedir desculpas e de desculpar. São forças contrárias da mesma energia, tá? Então é como assim, Sagitário sabe que vai ser nobre se pedir desculpas, sabe que vai ser nobre se desculpar o outro, mas tem muita dificuldade de fazer isso, porque tem mágoa, porque tem chateação e porque tem uma instabilidade emocional. O Pagem, ele traz a energia da criança. A energia da criança é instável. Então tem horas que eu quero, tem horas que eu não quero mais. Eu estava disposto a te desculpar, agora eu não estou mais. Eu estava disposto a fazer as pazes e fazer diferente, agora eu perdi essa vontade, tá? Então isso vem como obstáculo para vocês e vem na mesma força como energia favorável. Então, de que forma vocês podem pegar essa energia e positivar? Qual é a vantagem de assistir uma leitura de tarô, uma previsão de tarô? A vantagem é a gente pegar todos os alertas,
e de maneira muito madura e responsável positivá-los. E a gente pegar tudo que tem de favorável e falar, é nessa direção que eu vou, é essa força que eu quero para mim, porque eu quero um mês bom, um mês ruim. Então, como eu posso aproveitar melhor essa energia? É uma escolha, tá? É uma escolha, Sagitário. E aqui a carta da Lua é uma carta que fala muito é uma carta que fala muito de magia para mim. E nessa posição positiva, ao lado de um 8 de ouros, e o que é magia, né? É a vontade em movimento. Então, quando eu coloco a minha vontade em movimento e com dedicação, eu faço a magia acontecer. Então, eu tenho resultados muito positivos, eu tenho resultados realmente mágicos, às vezes maiores e melhores do que eu esperava, do que eu imaginava que eu iria receber, tá? Então aqui fala, a Lua também fala da questão de ciclos, fala da questão de fases, né? Então para vocês tomarem cuidado com essas oscilações emocionais. Todas as leituras estão alertando muito para a questão emocional. Então se você se identifica com essa oscilação, com essa instabilidade emocional, não hesite em procurar algum tipo de ajuda, tá? Ou ajuda de um profissional assim, psicólogo, psicoterapeuta, ou um terapeuta holístico, terapeuta energético também, da forma como você se identificar melhor. Se você está percebendo uma oscilação muito constante do teu emocional, às vezes é necessário que você busque alguém mais capacitado para te orientar, para que você não fique mais oscilando tanto, tá bom? Vamos olhar qual o conselho aqui para Sagitário, qual o conselho para vocês no mês de janeiro. 9 de espadas, 9 de copas, 6 de paus. O 6 de paus é a carta que abriu a leitura de vocês, ó. É a carta que abriu o jogo de vocês, a leitura de janeiro para vocês, um 6 de paus. E ele veio fechando o conselho, né? Então, quando a gente está falando aqui de um movimento muito determinado para conquistar, para vencer, rumo à minha vitória, eu estou falando também de algumas estratégias que eu preciso adotar, de alguns costumes, hábitos e comportamentos que eu preciso cortar e de alguns esforços que eu preciso fazer para aprimorar, tá? Então, quando eu olho aqui para um 9 de espadas e um 9 de copas, eu estou falando de algumas dores, eu estou falando de medos e eu estou falando de uma certa... O 9 é um número que fala de responsabilidade, o 9 é um número de maturidade, é o arcano eremita, o número 9, então é uma energia muito madura e responsável. Quando eu trago essa energia na posição de obstáculo, na posição de desafio, eu estou falando de uma certa instabilidade. E instabilidade o quê? Emocional, porque afinal de contas eu tenho copas. Eu só tenho copas na posição de obstáculo para Sagitário. Rainha de copas, rei de copas, pajem de copas, 9 de copas. Só copas. Então, quanto que eu tenho aqui de um emocional abalado, de um emocional que precisa de atenção, que precisa ser notado, tá? E que precisa sim ser priorizado aqui para que isso não interfira de uma maneira negativa para vocês e para as pessoas do convívio de vocês também, tá? Quando eu tenho 9 de copas na posição de desafio, eu começo a ter aqui a energia de uma pessoa que fala assim, quer saber? Já fiz muito, não vou fazer mais. Já me movimentei demais, agora o outro que venha, agora o outro que faça. É literalmente você cruzar os braços com uma crença de que você já fez a tua parte, você já cumpriu o teu papel e agora o outro que lute. E não é sobre isso, a luta é sua.
A luta é sua porque a responsabilidade dos seus atos também é sua. A responsabilidade é sua, tá? Então não adianta você escolher por não fazer mais nada, por não aceitar, por não ofertar e achar que dessa forma você vai ter um resultado positivo na tua batalha. Não vai, é difícil, tá? Mude a tua postura, a tua estratégia de batalha, a tua estratégia de guerra aqui, ela exige movimentos, ela exige força de vontade, ela exige concessões, ela exige maturidade, organização em paradas estratégicas. Paradas não é recuar, tá? Parada não é recuar, certo, Sagitário? Mas parem de achar que vocês estão acima do outro. Ninguém está acima de ninguém. E se for o outro que está se comportando dessa forma, também saiba fazer as suas escolhas para impor limites. 2 de ouros. É preciso flexibilizar, é preciso equilibrar. Se pender mais para um lado, cai, tá? Se eu não tiver jogo de cintura, não vai funcionar. Se eu não souber flexibilizar, não vai funcionar. Se eu achar que eu devo conduzir tudo só a minha maneira, não vai funcionar. Se achar que deve ser também só a maneira do outro, não vai funcionar. 2 de ouros fala muito sobre isso, tá? E aqui, ó, novamente o 8 de ouros. Cartas repetidas no jogo de vocês, ó. 8 de ouros, a carta do esforço, do empenho, e eu adoro essa representação. É um trabalho de formiguinha. São formiguinhas levando cada um a sua parte. Quando cada um faz a sua parte, vai construir um castelo, entendeu? Não sobrecarrega ninguém. Ah, mas é um trabalho lento, por isso que é chamado de trabalho de formiguinha. Mas é assim que se chega longe, é assim que se avança, é assim que cresce, é assim que eu chego nos meus resultados. Certo, Sagitário? Vamos ver aqui uma mensagem do baralho cigano para vocês. Vamos ver o que tem aqui com o baralho cigano e depois a gente vai fechar com uma mensagem do Pergunte ao Oráculo, tá? Vamos ver o que o baralho cigano traz aí para vocês. Os lírios, os peixes e a cegonha, que é um símbolo aqui de nascimento ou renascimento, por que não? Ao lado dos lírios, que é uma flor que simboliza paz, simboliza o que é belo, o que é bonito, o que é nobre, tá? Então, quando a gente fala aqui de resgatar a pureza, resgatar o que é nobre, resgatar o que é verdadeiro, resgatar o que é sincero, a gente tem aqui, ó, o renascimento de algo muito verdadeiro e muito genuíno. Prestem atenção nisso. O quanto as escolhas de vocês sobre como agir, flexibilizar mais, fazer concessões. Por quê? Porque tem um objetivo nobre e verdadeiro. O quanto isso vai aumentar para vocês a capacidade de vocês realizarem justamente o que vocês querem realizar. Porque às vezes o comportamento rígido de vocês está não punindo o outro, está punindo vocês mesmos, porque vocês não conseguem chegar onde vocês querem chegar, porque vocês acham que vocês já fizeram muito e agora vão fazer pouco. A carta dos peixes veio aqui na posição de obstáculo. A carta dos peixes, que é uma carta que fala de prosperidade, de abundância, é algo que fica barrado, que fica aqui restrito, limitado. Por quê? Porque eu tô sendo um pouco teimoso, porque eu tô sendo talvez um pouco infantil, porque eu tô sendo um pouco inflexível, tá? Então, vocês mesmos podem estar barrando a prosperidade em todos os sentidos,
prosperidade de amor, prosperidade financeira. Não fujam de uma situação, tá? Porque a carta dos peixes também fala sobre isso. O peixe é escorregadio, você não consegue pegar. Então, não evitem uma situação prorrogando a resolução, as pazes. O tempo passa assim, ó. Quando a gente vê, já foi. E aí perdemos boas oportunidades. Vamos ver aqui? Para fechar a leitura de Sagitário. Acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. Então, aqui é quando você deixa o ego de lado, tá? Quando você deixa o ego de lado, você silencia, você acredita na sua intuição, você eleva, né, o teu querer, o teu sentir, o teu pensar para algo mais nobre, para algo mais verdadeiro, para algo mais puro, para algo mais genuíno e abençoado, tá? Então, muitas vezes, para mim essa mensagem está falando muito do ego. Porque como aqui durante a mensagem, né, falou muito de alguns estarem com dificuldade de perdoar e até de pedir desculpa, isso é ego, né? Isso é muito. Então aqui, o que vocês realmente querem? E aí silencia o ego, e aí vocês vão saber intuir, vocês vão conseguir intuir, vocês vão conseguir receber a mensagem certa que está dentro de vocês, porque a sabedoria, né, o eu sou, a sabedoria divina está dentro de cada um de nós. Então, quando vocês silenciam, vocês conseguem acessar isso. Certo? Sagitário, essa é a leitura que eu tinha para vocês. Um feliz ano novo, feliz 2024. Obrigada para você que esteve aqui acompanhando a gente, eu e a Letícia, em 2023. Estaremos juntos com certeza agora no próximo ano. Na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o @ do Instagram. Lá vocês vão saber melhor sobre o meu trabalho. Para quem quiser marcar leitura particular, para quem quiser saber mais sobre o que eu faço como terapeuta integrativa, é só dar uma olhada lá que tem toda a informação. Tem também o contato da Letícia, para que vocês possam entrar em contato. E é isso, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, o que você está esperando? Um beijo, bom mês de janeiro, bom 2024.